Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada amado irmão e irmã que nos acompanha nessa transmissão. Mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais uma celebração onde o povo de Deus se reúne para prestar ao Senhor adoração, para prestar ao Senhor culto, mesmo sendo uma reunião virtual, mas estamos aqui com o mesmo propósito de rendermos ao Senhor adoração e de sermos edificados pela sua santa e poderosa palavra. Então, meus queridos, eu queria convidá-los já a abrirem as suas Bíblias no Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Eu gostaria de concluir o capítulo que o pastor Jefté iniciou no domingo passado. Tá bom? Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 17. Mais uma vez, Apocalipse 6, do versículo 9 até o versículo 17. Se você já está com sua Bíblia aí, então acompanha com a gente a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai maravilhoso, tem misericórdia de nós, ilumina nossa mente, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos edifica. Tua palavra que nos desafia a olharmos para o alto, que nos desafia a olharmos para o Senhor, que nos desafia a sairmos das limitações deste mundo terrestre e sabermos que o Senhor transcende o que acontece aqui e de que o Senhor tem todo o controle de todos os eventos que ocorrem nesse mundo. Porque tu tens as mãos poderosas, porque tu, Senhor, quem assentas no alto e sublime trono de glória, onde todos os outros reinos podem se abalar e se abalam e caem, mas o teu trono, Senhor, permanece para todos sempre. Louvado seja o teu nome, que nos faz olhar para o alto e enxergar a tua grandeza, e enxergar o teu consolo, Senhor, na esperança do novo céu e da nova terra, em que aqui, Senhor, nos estimula a perseverarmos, a constantemente perseverarmos na tua palavra, no testemunho do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, uma das grandes dificuldades que nós podemos observar para o entendimento coerente do Apocalipse é que geralmente os irmãos vão para o texto do Apocalipse e esperam que João esteja contando uma história linear que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 22 em eventos que se sucedem, eventos que sucedem um ao outro, numa linha de tempo. Quando, na verdade, o que João está fazendo aqui, para aquela igreja, naquele contexto de perseguição duríssima, de muita violência, o que João faz é contar para aquela igreja do presente, mas também para a igreja do futuro, porque as perseguições se renovam, é de contar e recontar uma única história 7 vezes. João conta que história? Ele conta a história do relacionamento de Deus com o seu povo e conta essa história a partir da ótica dos eventos que acontecem, que são comuns a essa história da Igreja do Senhor aqui na Terra até o último dia. E ele faz isso, a primeira vez que ele conta esse ciclo, ele conta essa mesma história, ele conta do capítulo 1 até o capítulo 3, onde ele tem uma visão grandiosa, gloriosa do nosso Senhor Jesus, quando ele descreve que ele é prisioneiro por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Cristo, ele se encontra prisioneiro na ilha de Patmos. Esse é o apóstolo João, já idoso, por volta da década de 90, no primeiro século da era cristã, um período de uma perseguição violentíssima, muito provavelmente promovido na época do imperador Domiciano, mas que já vinha se estendendo desde um pouco antes do imperador Nero, mas que se intensificou com o imperador Nero e com os imperadores subsequentes. E Domiciano, ou Tito Domiciano, é aquele que pega o apóstolo João, o prende, talvez na esperança de que, prendendo o último dos apóstolos, a igreja daqueles que adoram o Jesus de Nazaré, eles sejam enfraquecidos e, aos poucos, desestimulados a continuarem sendo cristãos e retornem para a sua vida, se você era um gentio, para a sua vida a adoração dos deuses pagãos, se você era um judeu e tinha se convertido a Cristo, retorne para o judaísmo com seus rituais. O problema para Tito Domiciano é que quando ele prende João, na esperança que o cristianismo morra com o apóstolo João, uma janela no céu se abre e o Senhor Jesus aparece ao apóstolo João numa imagem grandiosa. Esse Deus grandioso, com seus cabelos alvos, brancos como a neve, com seus olhos como de fogo, com a sua couraça de justiça, com seus pés de bronze polido, com a espada que sai da sua boca. Essa é a imagem não mais do Jesus que foi crucificado pelas autoridades romanas, mas é agora a imagem do juiz supremo do universo, com a sua espada pronta a cortar todos os seus inimigos e com os seus pés de bronze prontos a pisar todos aqueles que são indiferentes ao Cristo que ele enviou para salvar o mundo, ao seu Filho, e aqueles também que perseguiram a sua igreja. E também aqueles que de dentro das igrejas, na mensagem às 7 igrejas do Apocalipse, eram cristãos, mas não eram firmes e eram tendenciosos a abandonar Cristo por causa das perseguições e voltarem para as práticas do paganismo. O Senhor é aquele justo juiz. Então ele conta a história da igreja que é perseverante, que ela persevera contra as autoridades que tentam impedi-la de adorar o seu Senhor Jesus,
conta a história da igreja que tem dentro dela aqueles que precisam se arrepender de seus pecados, se voltar para o seu Senhor, e aqueles que perseveram até o fim são salvos e recebidos com coroas na glória dos céus. Essa é a primeira vez que João conta essa história, esse ciclo, esse primeiro ciclo desse relacionamento de Deus com o seu povo e do seu povo com as suas lutas comuns de perseguições daquele primeiro século. E a segunda vez que João conta essa história de perseguição, ele vai do capítulo 4 até o capítulo 7, onde está o capítulo 6, que é o nosso texto de exposição nessa noite. Capítulo 6, do verso 9 ao 17. Mas lá no capítulo 4, João recomeça essa história, só que ele conta essa história agora da perspectiva do céu. No capítulo 4, João é levado ao céu, uma janela no céu se abre e João é chamado para lá. E quando ele chega no céu, ele contempla o grande trono onde o nosso Senhor está sentado, governando soberanamente sobre todas as coisas. Então, para aquela igreja que ele, na primeira mensagem às 7 igrejas, ele fala de perseguições violentas, ele fala, por exemplo, a igreja de Esmirna, que muitos deles vão ser lançados em prisões, mas que eles perseverem até a morte, porque aqueles que perseverarem até o fim receberão uma coroa de glória. Nada mais justo para encher o coração daquela igreja perseguida de esperança do que recomeçar a contar essa história, mas agora a partir de uma visão celestial. Então, quando João olha para o céu, quando ele é levado até lá por essa janela que se abre, ele contempla o seu Senhor glorioso, todo-poderoso, e no controle de toda essa história, e recebendo a adoração de todos os lugares, através daqueles símbolos que representam toda a criação adorando o Senhor, reconhecendo quem é o Senhor do universo. No capítulo 5, João vê nas mãos daquele que se assenta no trono um livro selado, um livro fechado, e ele fica triste, porque ele olha para um lado e para o outro, ele olha para si mesmo, ele olha para a humanidade, e ele não vê ninguém que tenha o direito de romper os selos daquele livro e de abri-lo, até que o Cordeiro de Deus, que se levanta grandioso, todo-poderoso, recebendo a adoração que é devida ao seu nome, toma com toda a autoridade aquele livro e começa a abrir selo por selo, e antes dele abrir esses selos, quando ele toma esse livro nas mãos, começa então uma manifestação de cânticos de exaltação a esse Deus, e eles adoram o Cordeiro, reconhecem o poder, a força, a honra daquele que esteve morto, mas que agora está vivo, e é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse é o nosso Senhor. Ele quem é o digno de abrir os selos, ou seja, é ele quem tem o controle da história dos eventos. Sejam eles aqueles eventos que nos trazem alegria e prazeres, sejam aqueles eventos que nos trazem lágrimas. Ele está no controle dessa história, na direção da história do relacionamento dele com o seu povo. Então, uma vez que João agora olha para o grande trono e vê que esse trono está ocupado, que esse trono tem dono, que esse dono é o nosso Deus soberano e todo-poderoso, que o Cordeiro pegou o livro selado e que ele tem o controle sobre a história, ele começa então a contar de novo a história da perseguição do povo de Deus, que o povo de Deus por inteiro enfrenta durante toda a sua jornada até o último dia, até o dia que o Senhor fará juízo sobre todas as coisas. Então, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus começa a abrir os selos, ele abre um primeiro selo e vem um cavalo branco e o seu cavaleiro. E o texto diz no versículo 2, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco.
e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Domingo passado, o pastor Jefté, ele pregou do versículo 1 até o versículo 8, a abertura dos 4 primeiros selos. E o reverendo Jefté, ele trouxe uma das possibilidades de interpretação desse texto, apontando para o Senhor Jesus como aquele que é esse cavaleiro, que monta o cavaleiro branco, que tem a coroa, que tem esse arco, e que ele é o que sai vencendo para vencer. Há também uma possibilidade de que, uma vez que o Senhor Jesus ele já colocou sobre o chão todos os seus inimigos, esse cavalo branco e esse cavaleiro branco, ele seja a autoridade que o Senhor Jesus confere à sua igreja, uma vez que Apocalipse é a história de Cristo com a sua igreja. Então, a igreja é protagonista nessa história, ela é atuante, ela não é só aquela que recebe a carta para a lei ser edificada, mas ela entra dentro da narrativa da carta, ela é atuante na carta. Talvez uma possibilidade é que o Senhor ele está dando autoridade a essa igreja, que esse cavalo branco, esse cavaleiro branco, que tem essa coroa e que também, assim como o seu Senhor, como no relato do capítulo 5, é o vencedor de todos os seus inimigos, assim também a sua igreja, com toda a autoridade para sair mundo afora e pregar o evangelho. Podemos unir essas duas possibilidades. O Cristo vencedor com a sua igreja vencedora, com a proclamação do evangelho e com toda a perseverança. Mas o que vem a seguir é algo que deixa a igreja com os pés no chão. Por mais que o texto seja uma narrativa do triunfo da igreja com o seu Senhor, ao mesmo tempo, enquanto esse triunfo não vem plenamente, a igreja aqui ela vai passar por muitas provações. É o que se segue na abertura dos outros 3 selos. O segundo selo é aberto e vem então um cavaleiro vermelho, um cavalo vermelho e seu cavaleiro, e ele vem com uma espada, e ele vem incentivar que os homens se destruam e derramem sangue. Isso é uma descrição, obviamente, da dura perseguição que a igreja estava enfrentando no presente, quando João escrevia essa mensagem, mas que também relata a perseguição que a igreja vai sofrer durante todos os dias que ela estiver aqui nessa terra. O terceiro selo, então, se abre e vem um cavaleiro preto, com uma balança na mão, sendo também um símbolo de um outro tipo de perseguição, que a igreja do Senhor Jesus, ela também padece e haverá de padecer durante toda a sua história. A perseguição econômica, as portas fechadas para os crentes. Isso era uma realidade no primeiro século, é uma realidade hoje, quando nós saímos do nosso continente e olhamos para outras regiões do globo, nós enxergamos cristãos sendo perseguidos tanto pela espada, como também por pressões econômicas, perdendo direitos econômicos, direitos políticos, o direito de um pai de família cristão ou de uma mãe de família cristã de prover o sustento para os seus filhos. Isso é algo que o Apocalipse previne a igreja de que ela vai passar por isso. Na mensagem, a carta a Esmirna, o Senhor diz: eu conheço a tua pobreza. E ali era pobreza de fato, não era a ausência de sobras, era a falta do básico. Eles não tinham o que comer. O quarto selo, então, se abre e vem um cavalo amarelo, que, na verdade, no grego é uma ideia de esverdeado. É a ideia da morte mesmo. É a ideia de um cadáver. Alguém que está morto e você olha e ele já entrou em decomposição. Ele já está naquela situação de palidez da morte. Esse cavaleiro, esse quarto selo e esse terceiro cavaleiro que segue, ele representa, então, todo o resto de mortandade que a igreja ela haverá de enfrentar. E não só a igreja, mas o mundo. São flagelos aqui que se manifestam sempre que a igreja vencedora do Senhor Jesus,
o Evangelho e o Cristo vencedor se manifestam. O que João quer dizer é, meus irmãos, o Senhor está no trono, ele tem o controle. Então não estranhe os sofrimentos que vocês vão passar aqui. Eles não roubam de Deus os seus atributos. Ele é o vencedor. E nós chegamos, então, no texto que nós temos interesse, então, de expor para os irmãos. Versículos 9 ao 17 do capítulo 6. E eu quero propor já, então, o nosso seguinte tema: consolo e juízo. A igreja que é vencedora. Meus irmãos, João vai, ao mesmo tempo que ele descreve que a igreja é vencedora, de um lado, do outro lado ele descreve as duras lutas que a igreja vai enfrentar, mas ao mesmo tempo ele vai consolá-los com a certeza de que o Cordeiro de Deus vingará o seu sangue. E de que aqueles que já perseveraram até o fim das suas vidas e morreram por causa do Evangelho e do testemunho do Senhor, esses já receberam suas vestiduras brancas, esses já foram santificados, esses já se encontram em repouso, tá? Esses já se encontram na presença deliciosa de Deus. Eu quero levantar, então, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite. Os versos 9 e 10, eu quero reler com os irmãos. O texto diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Em primeiro lugar, a primeira mensagem do quinto selo para a igreja do Senhor é que a igreja é consolada no triunfo sobre a morte. Eles clamam: até quando, Senhor? Mas antes disso, João diz, na sua visão, ele vê esses que morreram, mas eles estão debaixo do altar. O que isso quer dizer? Havia dois altares na imagem do templo do Antigo Testamento. Um altar que era o lugar onde eram feitos os sacrifícios, onde a Arca da Aliança ficava, e havia também um altar chamado altar de incenso. Acredito eu que João esteja se referindo a esses dois tipos de altares. Um, como que a vida entregue desses crentes, não uma vida entregue para que eles sejam salvos, não uma salvação por obras, não um sacrifício de justificação, mas uma entrega de amor e reconhecimento daquilo que os pais da igreja, que também enfrentaram grandes perseguições, aqueles que lideraram a igreja depois de João, depois dos apóstolos, e que eles chamavam de imitatio Christi, a imitação de Cristo. E qual era a lógica da imitatio Christi para os pais da igreja? Era que primeiro o nosso Senhor se revelou humilde, se revelou humilhado e depois se revelou exaltado. Ele primeiro foi humilhado, ele primeiro teve um estado de humilhação, aí depois ele teve um estado de exaltação. E provavelmente o que João quer dizer aqui é que aquele altar, o qual aqueles crentes, por causa do testemunho de Cristo, por causa da palavra de Deus, porque eles guardaram até o fim das suas vidas, isso foi recebido como uma espécie de sacrifício, não de justificação, não para perdão de pecados, mas como alguém que reconhece que sua própria vida, ela pertence ao seu Senhor, que comprou essa nossa vida com seu próprio sangue. O Senhor foi aquele que se descreveu no Apocalipse, tanto no capítulo 1, como no capítulo 2, na mensagem para Esmirna, como aquele que esteve morto e que depois
reviveu. Aquele que morreu, mas venceu a morte. E que enche a igreja de esperança, na certeza de que, assim como ele, nós também podemos morrer por causa de perseguições violentas, mas nós seremos ressurretos, assim como o nosso Senhor foi. Então, muito provavelmente, aqui o que João quer dizer é que o valor que esses crentes reconheceram da obra consumada do Cordeiro de Deus, que é digno de todo louvor, que é digno de toda a vida, eles preferiram dar suas vidas pela dignidade do Cordeiro. E isso foi recebido de maneira agradável a Deus. Eles valorizaram aquele a quem o Deus Pai enviou para salvá-los. Eles reconheceram o valor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa do reconhecimento dessa dignidade de Cristo, eles foram até a morte, ao invés de reconhecerem um Cristo menor, mais indigno e que não valia o seu sofrimento. Em segundo lugar, o altar do incenso, que representava as orações que subiam a Deus. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo, eu reconheço que vocês dignificaram com suas vidas o meu filho, eu recebo o clamor das suas orações. Eu recebo o clamor que sobe até mim. Então, João os consola, dizendo que, aliás, reconhecendo que eles estão debaixo do altar, que eles, ao mesmo tempo que clamam pelo sangue que tem sido derramado, mas que esse sangue que foi derramado foi por causa do reconhecimento da dignidade daquele primeiro sangue que foi derramado antes deles, o sangue do Cordeiro de Deus. Então isso deixa muito claro como que aquela primeira igreja, lá do primeiro século, do final do primeiro século, ela se relacionava com a morte, como que ela entendia a morte. E ela entendia a morte não como sendo um problema para a igreja, mas pelo contrário, eles entendiam a morte como algo honroso, como algo que dignificava o Cordeiro de Deus, que antes deles morreu para salvá-los. No versículo 10, o Senhor diz, clamaram em grande voz, dizendo, e aqui é o clamor dos mártires, dos que morreram à espada, dos que morreram nessa perseguição intensa contra o cristianismo. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso é muito interessante, porque eles mesmo, nesse sofrimento intenso, aquela igreja, ela reconhece os atributos de Deus e ela o louva por isso. Ela está passando por sofrimentos indizíveis, por sofrimentos dos mais atrozes. E ainda assim, quando eles clamam, eles dizem, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro. Reconhecem que ele é também o juiz. Reconhecem que ele é também o vingador da igreja. Então, ao mesmo tempo que eles estão lamentando o sofrimento, eles estão louvando a Deus pelos seus atributos. Eles não enxergam que por causa dos sofrimentos que eles passam, Deus ele é menos soberano, Deus ele ficou menos verdadeiro, Deus ficou menos santo, Deus ficou menos justo. Pelo contrário, é justamente por olharem para esse Deus que é santo, que é verdadeiro, que é justo, que é soberano, que eles podem se encher de esperança e saber que esse sofrimento um dia vai cessar. Um dia vai cessar. Naquele grande último dia, quando o Cordeiro de Deus voltar uma segunda vez e estabelecer o seu juízo e condenar todos aqueles que foram indiferentes, todos aqueles que perseguiram a igreja, todos aqueles que negligenciaram a sua grande salvação, manifesta no seu Filho, manifesta no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem é a igreja consolada no triunfo sobre a morte. Nem mesmo diante da dura realidade da morte,
eles deixaram de reconhecer a grandeza do seu Senhor. Nem mesmo diante da dura realidade da morte, eles negligenciaram o Filho de Deus. Mesmo diante da mais dura realidade da morte, essa igreja é colocada em triunfo. Triunfo. Ela é colocada em triunfo agora no ponto 2 da nossa mensagem, no versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Meus irmãos, uma vez que a descrição de perseguição ela é aterrorizante, ela não é abrandada. A igreja estava sendo perseguida de morte mesmo. Mesmo assim, ao reconhecer a grande dignidade do Cordeiro de Deus, do nosso Salvador, essa igreja adota a postura de perseverar até o fim, de preservar a fé até o fim. E o resultado nada mais é do que mais um consolo de Deus para a vida do seu povo. Como é que Deus consola mais uma vez o seu povo? Ele primeiro consola mostrando o triunfo dela sobre a morte. Ela pode morrer aqui, mas o sacrifício dela aqui, por causa da dignidade do Cordeiro, é recebida nos céus. Ela pode sofrer aqui e clamar até a morte, mas o seu clamor é atendido no trono de Deus. Mas ela é consolada também da seguinte maneira: ela é consolada na santificação. Infelizmente, meus irmãos, essas bênçãos elas têm sido esquecidas pela igreja contemporânea. A igreja do Senhor Jesus, ela é contemplada, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ela tem toda a obra consumada de Cristo para ter todo o perdão de seus pecados, para ter toda a redenção, ou seja, o status de escravizado do pecado é removido e eles agora são livres em Cristo. Eles têm agora justificação, ou seja, toda a culpa é removida. Eles têm santificação, ou seja, o seu coração agora é inclinado para Deus, para as coisas de Deus, para uma obediência a Deus. E eles são chamados também já de glorificados, ou seja, as portas do céu já estão abertas para a igreja. E nós esquecemos dessas bênçãos maravilhosas em Cristo Jesus, onde a santificação é uma dessas. É um prêmio conquistado por Cristo para nós. E quando aqueles crentes dizem até quando, Senhor, nós estamos sofrendo, nossos irmãos estão sofrendo, o sangue está sendo derramado, eles são consolados com essa palavra de consolo maravilhosa. Cada um deles recebe uma vestidura branca. Ou seja, é como se, para consolar aquele povo, o Senhor viesse para eles e dissesse: calma, vocês já estão livres da condenação do pecado. Vocês já estão limpos. O sangue do meu filho já cobriu vocês. Vocês são meus. Vocês foram separados para mim. Vocês agora são diferentes de tudo quanto é impuro, caído e condenável na humanidade. Vocês agora são meus, são meu povo. Então percebem como esse consolo tão importante para aquela igreja tão sofredora, tão perseguida. Imagine que você, nesse domingo, a pandemia já se encerrou e você pôde ir para a sua igreja congregar. E você congrega numa igreja que, sei lá, tem 200 membros. E todos esses membros são comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com a adoração ao Senhor. Então você vai para aquele culto sabendo que você vai encontrar aqueles outros 199 irmãos que com você formam 200. E vocês vão cultuar a Deus, vão ser edificados pela palavra,
se abraçam todos depois ali do culto, dão aquele abraço apertado, dão boa noite um para o outro, se despedem com o Deus abençoe vocês e sua semana. Você volta para casa com sua família e na segunda-feira um irmão querido ou uma irmã querida vem e bate na sua porta e diz: fulano, irmão querido, vem cá. Você lembra que ontem nós abraçamos aqueles irmãos, Pedrinho, Joãozinho, Luizinho, Raimundinho, enfim, estou citando nomes aqui a esmo. Lembro sim. Nós nos abraçamos depois do culto, nos cumprimentamos. Aí esse irmão que bateu na sua porta diz: eles foram todos levados presos. E eles vão ser mortos. E eles foram mortos. E aí vem a terça-feira, o dia seguinte, aquele mesmo irmão vem, bate na porta e diz: lembra de Chiquinho, de Joãozinho, lembra? E ele faz uma lista de mais 20 irmãos que antes de ontem estavam cultuando com você. E ele diz: olha, eles também foram presos e vão ser mortos. Aí vem a quarta-feira e mais 20 são levados. Aí vem a quinta e mais 10 são levados. E mortos por causa do testemunho de Cristo, por causa do Evangelho. Imagine o clamor dessas pessoas: Senhor, por que a gente está morrendo tanto? Até quando o Senhor vai permitir que o nosso sangue seja derramado? Até quando, Senhor? Eu estou aguardando a minha vez. Será que meu dia é amanhã? Até quando, Senhor? Faz parar tudo isso. E aí a palavra de consolo do Senhor para eles é: calma. Calma, meus filhos. Vocês são meus. Vocês são meus santos. Eu santifiquei vocês. Vocês podem tombar aqui nessa vida. Podem tombar. Mas ninguém vai tomar vocês de mim. Porque vocês são os meus santos. Eu já dei a vocês minha vestidura branca. Vocês podem morrer aqui. Mas não se preocupem. Todos vocês vão ser bem acolhidos no meu reino. Imagine que consolo. Quando o Senhor diz: olha, a cada um de vocês foi dada uma vestidura branca. E diz para eles mais: repousem. E esse descanso aqui, longe de ser um descanso de um sono inerte, inativo, como alguns defendem, porque se você for ler o capítulo 4, você vai ver que todos que estão ali ao redor do trono de Deus, eles estão ativos em adoração constante a Deus, tem ninguém dormindo lá. Mas o que ele quer dizer aqui é que o seu povo pode olhar para o grande trono, pode adorar o grande rei que senta naquele trono e descansar na certeza de que aquele trono, dali, sai todo o governo, todo o controle de toda essa história. Então o Senhor diz: calma, vocês já foram redimidos, vocês já foram santificados, vocês são meus. Agora vocês podem descansar. Mas os nossos irmãos que estão morrendo, aí o Senhor dá mais um calma para eles. Ele diz assim: até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Calma, meus irmãos. Assim como vocês, muitos outros terão o mesmo privilégio de guardar a palavra de Deus e o testemunho de Cristo e serem mortos por causa da dignidade do Cordeiro de Deus. Eles são consolados com o privilégio de morrer por Cristo. Quanto consolo, santificação, descanso e o privilégio de, em nossas vidas, glorificarmos o Cordeiro de Deus. Terceiro e último, a abertura do sexto selo, do versículo 12 ao 17, e aí nós concluiremos. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Depois nós vamos ler do verso 15 ao 17. Por enquanto, só até aí. E eu já que a gente está falando de abertura de selos,
eu abro o terceiro ponto da nossa mensagem. O clamor da igreja é atendido, o juízo vem. E esse juízo, primeiramente, se manifesta na natureza. Meus irmãos, esses versículos aqui, o versículo 12, 13 e 14, são uma coleção de textos do Antigo Testamento. São vários textos do Antigo Testamento, eu não vou ler todos, eu vou ler apenas aquele onde João tira mais recursos para falar do grande dia da vinda e da vingança do Cordeiro de Deus contra todos os impiedosos. Eu vou ler Isaías 34, versículo 4, porque foi exatamente o contexto de Isaías 34 que João reinterpretou e aplicou aqui em Apocalipse 6 para estimular a fé e a esperança daquela igreja do primeiro século. Isaías 34, versículo 4, diz assim: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Se você atentar lá para o versículo 1, para o versículo 2, você vai ver para quem que Deus está falando isso aqui. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo exército delas. Ele as destinou para a destruição e as empregou à matança. O que Deus está dizendo aqui? Que contexto é isso? E o contexto aqui é Jerusalém que vai cair nas mãos de nações pagãs. E que muitas nações vibraram com a desgraça do povo de Deus. E Deus diz, calma vocês. Vocês estão zombando do meu povo, né? Mas tem castigo para vocês. E o castigo para vocês vai ser muito pior do que o peso da minha mão para o meu povo. Porque o peso da minha mão sobre o meu povo é para disciplina e correção. Mas para vocês é destruição e matança. E aqui quando João abre, aliás, quando o Cordeiro abre o sexto selo, é uma resposta ao clamor da igreja dizendo até quando, Senhor, nós vamos ser mortos e o Senhor não desce com juízo contra os ímpios. Aqui está a resposta. Aqui João caminha para o último dia. Apocalipse tem isso, meus irmãos. Na sua leitura do Apocalipse, você vai ver que diversas vezes João, uma hora ele está lá no último dia, na grande vinda de Jesus, outra hora ele está lá no passado, outra hora ele está lá no Antigo Testamento, outra hora ele está no presente, conversando com a igreja do seu tempo, e às vezes ele pula para o último dia, às vezes pula para o Antigo Testamento, para o passado, às vezes pula para o presente, em questão de 2, 3 versículos. E aqui o que nós temos é o Senhor apresentando a história da igreja através do seu sofrimento, para que a igreja não estranhasse esse sofrimento, mas ela é consolada com a grandeza da visão do grande trono de Deus, de onde ele governa todas as coisas, mas ela é consolada também quando o Senhor faz com que eles olhem lá para frente, lá para o último dia, onde ele vai julgar todos os povos, todas as nações ímpias. E assim, de maneira bem apocalíptica, João começa a narrar como vai ser aquele grande dia. E como os profetas narravam esse grande último dia, começa então com abalos na natureza. Por isso que ele, primeiro dos versos 12 ao 14, ele vai descrevendo esse desenrolar de eventos na natureza que causam medo, pavor, temor àqueles que são ímpios e que têm perseguido a igreja. Então, a primeira coisa a primeira lição dessa mensagem, do versículo 12 ao 14, é que o ímpio ele pode procurar se esconder da ira vindoura em qualquer lugar da terra, mas ele não vai conseguir escapar. Ele pode tentar se esconder nos mares,
a ira de Deus os alcançará. Ele pode tentar se esconder nas matas, nas florestas, a ira de Deus vai alcançá-los. Eles podem tentar se esconder nas montanhas, a ira do Senhor estará lá. Eles podem tentar se esconder nas profundezas, Deus os encontrará. Não haverá nenhum lugar seguro para o ímpio diante do grande e justo juízo de Deus. Às vezes a gente fica querendo encontrar os detalhes, mas Apocalipse ele não é um livro escrito para nós tentarmos entender detalhe por detalhe, mas de nós juntarmos o todo e entendermos a mensagem. E a mensagem do sexto selo é essa: Deus vem com justiça. Não haverá lugar para o ímpio se esconder dessa ira. Nos versículos 15 ao 17, essa ira, então, que começa manifesta no céu, para mostrar a todo ímpio que ele não tem onde se esconder e que o Senhor controla todas as coisas. E João, então, começa a mostrar, a descrever como a ira do Cordeiro de Deus, a vingança do Cordeiro de Deus pelo sangue do seu povo, ela é uma vingança justa e duríssima. Ele diz no verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Então ele descreve a primeira classe de pessoas, os poderosos, os reis da terra, que são quem? Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Aquela pequena elite na pirâmide que controlava o Império Romano e sua vida. E que, por mais que o Cordeiro de Deus tenha vindo, por mais que ele tenha pregado o Evangelho, esses poderosos preferiram perseguir a igreja do Cordeiro de Deus. Mas aí ele desce para as outras classes. Ele diz: e todo escravo e todo livre. Ou seja, toda aquela população geral daquelas regiões, que era composta por pessoas comuns, livres, trabalhadores, prestadores de serviço e também escravos. E aqui o Senhor nivela, não tem classe social. Os reis não terão uma posição de privilégio diante do juízo de Deus em relação ao homem comum, em relação ao escravo. E o que nivela todos é justamente isso. O Cordeiro de Deus foi manifesto. E esses não renderam ao Senhor louvor, adoração e reconhecimento. Pelo contrário, eles os perseguiram, e eles perseguiram a sua igreja. E o Senhor não vai deixar barato. Ele diz mais: se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E o que João faz aqui é trazer também imagens do Antigo Testamento. Montes, rochedos, sempre foram lugares de pessoas em desespero que buscavam fugir dos seus algozes. Se você, por exemplo, pensar em Israel fugindo dos filisteus no Antigo Testamento, eles vão buscar rochedos, as frestas nos rochedos, para eles se esconderem do exército inimigo. Se você for ler o livro de Josué, depois dele colocar por terra os exércitos inimigos, 5 reis procuram as montanhas e os rochedos para se esconderem do exército de Israel. Se você atentar para Davi, quando fugia de Saul, ele também procurou se esconder do grande rei do exército de Israel em cavernas. Então, cavernas no Antigo Testamento sempre foram um lugar onde as pessoas buscaram refúgio, onde as pessoas buscaram fugir dos perigos. E aqui se repete. Aqui, esses que entram em estado de juízo, em estado de julgamento, eles vão procurar se esconder da face do Cordeiro, da ira do Cordeiro, em todos os lugares. Mas lembra que dos versos 12 ao 14, o Senhor mostra que ele começa a sua ira a partir da natureza, e que a natureza não é um lugar seguro, o mundo não é um lugar seguro para o ímpio, não há lugar seguro para o ímpio.
para que ele se esconda e fuja do grande dia da ira do Cordeiro de Deus, não há lugar. Não haverá lugar na terra, porque o Senhor da terra é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, que agora ele vem com ira. Agora vem a ira do Cordeiro junto com a ira do seu Pai, que se assenta no trono. E esses próprios ímpios, eles reconhecem que chegou o grande dia da ira deles. Ou seja, esses homens a quem o evangelho foi anunciado, de que eles deveriam se arrepender de seus pecados e crer para que eles não fossem condenados. Agora chegou o dia em que a realidade bateu diante dos seus olhos. E eles agora estão condenados. E eles agora não podem fugir dessa ira. E agora o Senhor vem vingar a sua igreja. E não haverá como fugir dela. Então esse também é mais um consolo do Senhor para a igreja. É o clamor dela que é atendido. Até quando, Senhor? Que demora. Por que o Senhor não faz juízo? O Senhor responde a eles e diz: olha, meus irmãos, meus filhos, meus santos, ainda haverá muita morte, mas não se preocupe. A morte de cada um de vocês é mais acúmulo de juízo contra os seus perseguidores. E, meus irmãos, nós da igreja do século XXI, igreja que aqui, na nossa realidade, aqui no nosso Brasil, essa violência descrita aqui ainda não chegou. Nós ainda não estamos tendo os relatos não estamos recebendo ninguém batendo em nossa porta e dizendo: irmão, olha que tragédia, 10 dos nossos foram levados presos para serem mortos. Isso ainda não está acontecendo aqui. Poderá acontecer, creio eu, que não vai demorar muito. Pode não ser na nossa geração, mas não vai demorar muito. Talvez na geração de nossos netos. Talvez um pouco depois. Não importa. O que importa é que nós, em pleno século XXI, somos aquela mesma igreja para quem João estava escrevendo no primeiro século. Se essa perseguição tão dura chegar, lembremos, nós somos o povo de Deus. Por isso que eu queria fazer algumas aplicações para nós concluirmos a nossa mensagem. Então, primeira delas, uma vez que somos o povo de Deus no século XXI, é que as perseguições podem chegar a qualquer momento. Atentem para essas aplicações. Primeira delas, alegre-se. A morte não é mais sua inimiga. Ela já foi derrotada pelo Cordeiro de Deus. Receba a morte quando ela chegar até você, como Deus removendo a influência do pecado sobre a sua vida. O cristão precisa olhar para a morte e dizer assim: agora Deus irá remover completamente toda a influência do pecado sobre a minha vida. E quando os meus olhos abrirem novamente, eu estarei sem pecado diante do meu Senhor. A morte não é mais nosso inimigo. Segundo, alegre-se. O Cordeiro de Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele não perdeu seus atributos por causa das privações e provações que possamos sofrer. Ele é o mesmo Deus e ele se assenta no mesmo alto e sublime trono. Terceiro, nenhuma súplica da igreja, no contexto de perseguição, deixa de ser atendida pelo Senhor. Então não deixe de orar pelos seus irmãos perseguidos. Deus ouve a oração do seu povo. Ele ouve a oração daqueles que dizem: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O nosso sangue vai ser derramado sobre essa terra. Então clame a Deus. Ele ouve a oração do seu povo em tempos de perseguição. Quarto, deixe a justiça com quem é verdadeiramente justo. Meus irmãos, às vezes nós nos deparamos com situações em que o ímpio faz maldades e ele escapa do aparente juízo dos governantes da terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus está dizendo aqui que ele tem toda a eternidade
para quebrar o ímpio no seu juízo. Ele pode escapar dos magistrados aqui da terra. Ele pode comprar os juízes. Ele não poderá comprar aquele que se assenta no trono do universo. E Deus terá toda a eternidade para lidar com eles. Então deixa isso com quem é competente para fazer justiça, o nosso Deus Todo-Poderoso. Quinta e última aplicação. Persevere. Ainda que seu corpo tombe morto, ele se levantará no último dia. Louvado seja o nosso Deus, que nos conforta, nos consola com sua bendita palavra, que ele nos fortaleça diante do cenário de perseguições que pode nos sobrevir a qualquer momento. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que Deus, da mesma maneira que me consola na sua palavra, ele também conforte você. Em nome de Jesus.